As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Epiteto. Certa vez, um monge procurou seu mestre. Angustiado e cansado, ele disse: Mestre, eu medito, eu pratico, mas minha mente está pesada. As dúvidas nublam meu coração e o medo me prende. Como posso me livrar desses fardos? O mestre sorriu e apontou para uma grande rocha, bloqueando o caminho. Você vê essa pedra? Sim, respondeu o monge. Ela está no seu caminho? Sim, mestre, está. O mestre caminhou até a pedra, colocou a mão sobre ela suavemente e depois sentou-se ao seu lado. Agora, observe, disse ele. O monge ficou em silêncio, observando. O mestre não fez nada, não disse nada, apenas sentou-se com a pedra. O tempo passou e o monge começou a ficar inquieto. Mestre, o que estamos esperando? Diga-me, a pedra ainda te incomoda? Perguntou o mestre. O monge refletiu por um momento. Na sua quietude, ele havia aceitado a pedra. Ela já não era mais um obstáculo, apenas parte do caminho. Naquele momento, o monge compreendeu a lição. Esse pequeno conto representa com maestria uma ideia central no pensamento de Marco Aurélio. O obstáculo que permanece no caminho torna-se o caminho, ou o obstáculo no caminho é o próprio caminho. Os estoicos nos alertam que por diversas vezes o motivo de nossas angústias, medos e cansaços não são os obstáculos em si, mas as narrativas de limitação, angústia e vitimismo que construímos perante os obstáculos. Com essa ideia, podemos apresentar um conceito fundamental da filosofia estoica, o conceito de prohéresis. Vamos a um exemplo simples para explicar o que isso significa. Imagine que você está andando a caminho de um compromisso e, de repente, uma chuva forte começa. Você se vê debaixo daquela quantidade de água caindo do céu e é claro que você não tem como fazer a água parar. Mas há algumas outras coisas que você pode fazer. Pode tirar o guarda-chuva da bolsa, pode parar em um abrigo até o tempo melhorar, pode colocar uma capa de chuva ou pode escolher continuar andando na chuva até chegar ao seu destino. Essa escolha deliberada que você faz representa a prohéresis, que é a capacidade de escolher como você reage ao que acontece. Os estoicos diziam que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar nossa atitude e nossas escolhas perante os acontecimentos. Essa escolha consciente é ferramenta fundamental para aqueles que buscam viver com mais sabedoria e a ausência dessa consciência, dizem os estoicos, tem como resultado a angústia, o cansaço e o medo. Esse potencial de força interna para dizer isso depende de mim e aquilo não depende de mim é o coração da prohéresis. No exemplo que eu usei da chuva, o que muitas pessoas fazem é simplesmente parar na chuva e começar a reclamar, a sentir-se derrotado, injustiçado, paralisado. Eu utilizei a chuva como exemplo apenas como uma simples metáfora. Então, que tal substituí-la pelos acontecimentos indesejados que aparecem na sua vida? Qual é o seu comportamento? Angústia, medo, vitimismo, reclamação. É isso que a filosofia estoica nos convida a observar e sobre isso que nos convida a refletir.
Geralmente deixamos o modo automático tomar o controle, e no modo automático entramos no vitimismo, na reclamação, na catastrofização, na angústia e no medo. É por isso que os estoicos nos alertam: não façam do obstáculo um impedimento, percebam-no como o próprio caminho. Assim, ficarão menos suscetíveis à angústia, ao medo, ao vitimismo, à reclamação e a todos os elementos relacionados. Não busque que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas queira que aconteçam como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. Epiteto. 2 palavras essenciais no processo de lidar com os obstáculos são as palavras acomodar e adaptar. Acomodamos o obstáculo no sentido de dar a ele um lugar nas nossas vidas, e a ele nos adaptamos nossas ações perante a presença dele. Como o mestre do conto zen que caminhou até a pedra, colocou a mão sobre ela suavemente e depois sentou-se ao lado da pedra, fazendo dela um elemento do próprio caminho. Quando mudamos a narrativa perante a presença do obstáculo, passamos a enxergá-lo como uma oportunidade de colocar em prática as virtudes que desejamos desenvolver, como a paciência, a coragem, a objetividade, dentre tantas outras. É isso que a filosofia estoica propõe. Em resumo, o que buscamos é substituir o comportamento automático de reclamação e vitimização perante os obstáculos para um comportamento de adaptação e ação. Lembramos agora de um conceito importante que a neurociência nos apresenta: a neuroplasticidade. A plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo da vida. Isso significa que ele pode criar novas conexões entre os neurônios, fortalecer ou enfraquecer as existentes e até reorganizar funções após lesões. É como um músculo que se fortalece com o uso. Quanto mais você aprende, pratica ou se recupera de um desafio, mais seu cérebro se ajusta para melhorar. Os obstáculos nos forçam, muitas vezes, a criar novas conexões, aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades. E como diz a neurociência, somos seres adaptáveis. Outro conceito que pode nos ajudar perante os obstáculos e essa sensação de frustração, incapacidade, angústia e medo é o conceito de não resistência da filosofia taoísta. Esse conceito nos ensina que a melhor maneira de navegar pela vida é fluir com os ritmos naturais do universo e da natureza, em vez de resistir a eles. Para a filosofia taoísta, há uma harmonia no cosmos. O cosmos tem seu próprio ritmo natural. Nós, humanos, precisamos reconhecer esse ritmo e segui-lo, e isso depende da nossa própria atitude na vida. Os taoístas dizem que a vida é como um espelho. Você congela, a imagem congela. Você sorri, a imagem sorri. Por isso a importância de não se agitar e se deixar angustiar perante os obstáculos. Os estoicos nos lembram: os obstáculos são parte da vida como ela é. Harmonize-se com a presença deles e viverá melhor. Em outras palavras, podemos dizer também que as obstruções que aparecem nos nossos caminhos se dissolvem quando são abraçadas. Por isso os estoicos dizem: respeite os seus caminhos, mesmo quando os desafios aparecerem, e continue seguindo. Mantenha esse pensamento com você perante os acontecimentos da vida e assim se fortalecerá. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!